esses últimos 4 editais, então, do audiovisual. O primeiro deles, falei que a gente subiu um pouco a régua, digamos, né, para tentar. É uma largada que todos os estados saem, de certa forma, em grau de paridade. Tem um recurso distribuído em valores diferentes, mas pelos critérios lá do SPM. Bom, como é que a gente faz a nossa produção audiovisual, que é a terceira aí, só que longe de Rio e São Paulo, ganhar um espaço com produções maiores. Então, muito se discutiu com o setor, e a gente está falando dos maiores valores já investidos aqui. Por que são os valores ainda abaixo do total dos projetos praticados que estão conseguindo espaço de comercialização? Se a gente não tiver filmes, digamos, que furem e conseguem chegar nesse mercado, né, tem que ter esse equilíbrio. Precisa de novos entrantes, precisa conseguir diversificar e potencializar aqui no estado mesmo a produção e o consumo, mas precisa ter obras que consigam ganhar espaço no mercado. Então, muito se aposta nisso, né? Essa foi a construção do setor nas linhas, por isso 2 linhas de longa-metragem, de 4 milhões, de 2 milhões, uma aposta importante em desenvolvimento, valores maiores para a gente ter melhores projetos desenvolvidos, roteiros, para buscar recurso, inclusive federal, do Fundo Setor Audiovisual, vai ter uma retomada. Né? Qual que é o nosso aproveitamento lá na hora de disputar? Está indo bons projetos de outras regiões, Minas está chegando forte, e o Rio Grande do Sul. Né? Então, isso aqui é muito pensando numa sequência, né? Porque a obra não vai ser produzida, vai ser desenvolvida. Os games dando continuidade, a gente já teve no filme RS, então aqui também no desenvolvimento, o game também tem um potencial depois de desenvolvido, muitas vezes até através de um demo, até conseguir recursos para seguir em desenvolvimento, que é uma característica diferente, mais dinâmica do que o audiovisual. A gente passa por obra seriada e entra aqui em duas questões, uma que sempre tem, né, de alguma forma, ou finalização, ou aqui entrou como complementação, porque tem vezes que ainda tem produção a ser feita, né? Vai abrir câmera, vai concluir, vai finalizar. E aqui sim é novo, fomento à coprodução. Aqui a gente está já indo um pouco nesse conceito que a lei provoca, de cidades de locação, de atratividade. Então a gente já vinha discutindo há bastante tempo o lance do cash rebate, que é poder, digamos, comprar dinheiro de fora para produzir aqui, que é um negócio bem interessante. Mas aqui então entra num formato de coprodução, porque também a gente quer que o recurso fique na mão de realizador local, que gere contratações aqui, mas que ele traga daqui a pouco recurso de obras que já estão viabilizadas, que podem escolher o lugar de locação, pode vir aqui para o nosso estado pode estar aparecendo nessas obras, né? Vai ter essa troca com os profissionais daqui. Então aqui é, digamos, o diferente do filme RS, o movimento para atrair, então, produtores com recursos de produção audiovisual de fora para poder junto com produtores locais. Então, esse é o poder de barganha do produtor local. Ó, tem 1 milhão aqui para poder vir para o Rio Grande do Sul, trazer essa obra, gravar tantos episódios, gravar um filme. E aqui a entrada, só que no caso do Estado ficou, né, uma entrada, mas isso já um resultado importante, né, de valorização, de premiações, então curtas com valores de 200 mil. Então aqui é a linha mais aberta, aqui é a linha que o empreendedor individual pode concorrer. Aqui até a lei, né, a lei já, o setor logo que saiu, a lei já se mobilizou, não. Tem toda uma regulamentação no audiovisual, não é qualquer um que pode fazer, empresas brasileiras, produção independente. Então, pelo menos aqui nessas obras, a própria regulamentação já gravou. Então, isso aqui não estava nem em discussão, né? Empresas brasileiras de produção independente, então aqui que a gente abre, né, para microempreendedor individual, para entidades, enfim, poder também experimentar na linha de curta-metragem. Eu tenho uma questão com relação ao curta-metragem. Se um microempreendedor precisa ter KNAI 59 e se ele precisa estar cadastrado no SIM. Não tem KNAI 59 para microempreendedor, né? Então pode apresentar. A gente botou no edital. Nessa categoria pode microempreendedor individual. E não falou que KNAI 59 porque não se aplica. Então nessa pode. E a questão do registro da SIM também não precisa? Não, nessa não. Tá, obrigada. Produção de longa. Tá? Nós temos ali, então diz que o prazo é 9 meses, né? Para fazer. Vamos ajustar, 24 meses. Sim, tá. Apertadíssimo. Isso a lei desvinculou, então já fica, tem uns mínimos ajustes ali, acabou passando os outros. Então, felizmente, a gente vai conseguir prestar contas dos nossos 24 meses do repasse dos beneficiários,
vamos dar 24 meses e ainda com alguma condição eventualmente de prorrogação. Certo. Não, E beleza. colocar uma distribuidora também, né? Para botar nas salas de cinema. Então, tem que colocar o valor lá. E deixa eu ver outra pergunta. Porque tem pontuação de comercialização. essa Exatamente. estratégia. Isso. Tá, indo também para as salas de cinema, a bilheteria ficaria então com a. Não precisa contabilizar ali dentro, né? Não, No projeto. produziu é teu e vai para o mercado Faz e o que depois tu não é quer. financiamento parcialmente reembolsável. Daí tu tem tua vida útil. Que nem Tá. na criação artística. O Sim. grupo criou um espetáculo, é do grupo. Agora não tem mais relação. Que mesma coisa, terminou a produção, embora o fundo setorial, né, financie majoritariamente sempre no parcialmente reembolsável, porque é uma estratégia ganha-ganha, se tu ganhar o fundo ganha. Aqui a lei Paulo Gustavo já dizia que era não reembolsável, então tudo é não reembolsável, financiou, Certo. prestou contas, tu concluiu o filme, tu vai concorrer nos festivais, vai buscar metragem. Vai poder. Ah, tá. Tá, então já no cronograma, então já posso colocar 24 meses. De produção e depois é contigo. Depois Tá. tu prestou contas e tu já não está dando esse cronograma. Perfeito. Todos os editais vão ter esse prazo de execução. Não, esse hoje só, os outros são 12 meses. Acho que vão ficar 15, 3 de mentoria, aceleração e 12 de execução. A gente até ia fazer diferença. 12 já resolve para todos. Produção de obras seria 24 meses também? Isso, esse ajuste a gente vai ter. 24 meses de produção Assim, vou contratar uma distribuidora. Esse e custo entrega. aí que eu vou ter. Para te concluir, tu ter a obra. Independente depois desse segundo passo que a gente falou, da vida comercial dela. Tá, mas Ah, no meu tá. caso, por exemplo, que eu não produzo, Ah, tá. Era isso vai que eu tinha. continuar. Ele pode ser. Pode ter entrega durante. Isso, tipo, a cada mês vai entregar. Agora é. Sem problema nenhum, não tem qualquer Não restrição. tem problema, não Não tem tem qualquer problema. restrição. E de novo, o valor é o uso total dele. O valor é total, entra o inteiro na conta e tu pode ainda buscar mais recursos. Tá, sim, que eu exibo já em rede nacional. Aí eu Já tem. Tá, obrigado. Os recursos todos que a gente tem uma novidade também, você conseguiu fazer uma parceria com o Banco do Brasil. Então a gente abre a conta, vocês dizem a agência, a gente manda o dinheiro todo. Cai lá. Já não pode sacar também. A gente estava horas para facilitar. Então todo mundo que for contemplado vai indicar qual é a agência do Banco do Brasil que tu quer que tenha a conta aberta. Vai lá e tem o recurso. E daí vai ter também uma aplicação do BD Gestão Ágil, todo o movimento financeiro. Sim, sim. Pode juntando ali, já vai fazendo conciliação, vai juntando os comprovantes. Vai pagar por Pix, já quer subir a nota, bota ali. E a gente pede todo relatório físico de objeto e o financeiro é subsidiário. Se der problema, casos eventuais, vai poder pedir, mas daí se tu usar a plataforma, vai ter tudo lá, fica fácil para todo mundo. Rafa, Sabe o que ele com tá fazendo relação na ao quantidade? e as outras categorias, Mas com ele a é nossa daqui do de Brasil. execução, você falou que tem 3 meses de Vai ter que abrir uma conta no pré-produção. Brasil. No caso, fica 15 meses ou fica 12 meses? 3 mais 12, 15. Não, ele Esses tá dando ajustes, qualquer assim, banco. os 5 já saem agora e o visual em seguida. Então, nunca botou 9 ao mesmo tempo, né? Muito edital no mesmo dia para publicar. Então, vamos ter algumas coisinhas aí para corrigir, mas são bem pontuais. Essa semana que vem para resolver. Mas esse temos um mesmo, o pessoal da visual, né? Equilibrado. Fazer em 9 meses. Não, isso foi uma boa postura com o governo federal na regulamentação de desatrelar, na lata era tudo atrelado, né? Faz todo sentido, né? Daí deixa a prestação fluente, prestação do beneficiário fluente, a gente presta conta da execução. Temos esses editais para avisar as pessoas, tá aqui o perfil, os dados, tudo manda, vamos enxergar o que aconteceu, vamos falar. E daí, enquanto isso, a gente está avaliando o resultado para... Digamos assim, Rafa, eu sou a proponente, né? Eu não tenho nenhum daqueles 3 requisitos. Mas dentro do ciclo do meu longa, eu tenho todos aqueles. Eu tenho indígena, eu tenho negros, digamos... Tu não tem agora quando apresenta o projeto. Não, É, o proponente. O proponente sou eu, Tá, né? Mas dentro do próprio longa, eu tenho todos aqueles. ação afirmativa. Isso. Ele vai discriminar lá na É equipe. equipe ou é. Na equipe. É na equipe. É na equipe. Ele vai dizer a função, vai identificar para mostrar isso. Tu tá Que daí, estudando, então isso daí pode contar pontos naquilo lá? Pode.
Era isso a minha pergunta. E daí, quando a gente está falando de produção audiovisual, onde está o protagonismo, roteiro, direção, Sim. produção. Sim, porque, digamos assim, nesse fomento, no mínimo, tu vai em busca de, no mínimo, 150 profissionais. É o Aham. mínimo, né? Então, tu vai poder ter mais ou menos pontuação dependendo dessa composição e das funções que as pessoas vão estar. Né? Tem que também considerar a temática, de novo, né? Que também é algo a ser explorado. Posso para a segunda linha? Sala de cinema. Então, aqui, a gente buscou valorizar as salas comerciais, 2 anos fechadas, dificuldade de retomada de público, né? Agora que apresenta sinais aí de movimento, então elas precisavam ter um atendimento. Para o valor ser suficiente para todas, não são muitas, então a gente já fez um cálculo e já viu que cabem aqui. Tomara que todas peçam, todas vão poder receber ali até 300 mil reais. E a conta que a gente fez aqui é 30 reais por ingresso. Bota 10 mil pessoas para ver filme, já em 2 anos de execução, bem viável. Né? Então, ganha um público aí, né, com ingresso subsidiado, ganha a sala que vai ter a receita do ingresso pago, vai poder aplicar no que quiser, porque elas tinham necessidade diferente. Umas têm dívida, outras querem fazer melhoria, outras melhorar safado, projetor, estruturar, promoção. E ainda abre espaço para as outras questões que tem nessa linha. Né? Então, não havendo, porque, de novo, são 20 pontos da nota principal aqui, então entram com mais força as salas comerciais e todos os outros projetos, então, de cinema itinerante, de exibição em espaço que não é comercial, vamos fazer exibição de cinema aqui para poder concorrer. Né? Mas, claro, largando atrás, então, da pontuação para a gente poder, na integralidade, investir esses 6,8 milhões e ter pessoas assistindo filmes. Daí aqui a gente nem se preocupou com a cota, porque é só conteúdo nacional, preferencialmente gaúcho. E a gente vai trabalhar no audiovisual, como a gente não vai fazer aquela aceleração de mentorias, a gente vai ter esse olhar para esses 4 incisos do audiovisual e trabalhar a governança. O exercício da Film Commission, com as filmes municipais, com as salas de cinema, olhando o circuito de festivais, para conectar tudo isso e tentar aumentar esse espaço aí para o audiovisual gaúcho. Simples essa, é diferente, mas é simples. Eu sei que frustrou a expectativa de quem estava pensando, por exemplo, numa restauração. Por que não foi colocado de forma inicial no edital, assim, só essa questão do ingresso? Vários motivos. Primeiro, já não daria para todas as salas. Sim. Segundo, que já são projetos mais complexos de execução. E terceiro, que daí a gente não encararia o principal problema agora na retomada, que é levar público para o cinema. Claro que num segundo momento teria, né? Só para dar alguns motivos, mas é discutível de quanto é interessante, né, a gente poder recuperar cinemas que fecharam. Vamos ver ali no ano que vem, ver ali o de Blanco daqui a pouco, agora tem até movimentos para nova. Claro, também tem uma expectativa das pessoas desenvolver atividades a partir desse recurso. Mas foi nessa linha, então. Então, algum espaço até consegue alguma recuperação mais pontual, que caiba dentro daqueles 3 mil, e daí forneça depois 10 mil pessoas vão lá assistir. Tá? Ainda tem espaço, mas com limite de 300 mil. Tá? Porque tu tem 24 vezes para poder executar. Então, com 300 mil tu consegue fazer uma intervenção, isso é receita que tu vai ter de bilheteria. Então, se tu quiser com ela. E ele pode dar acesso aos filmes depois, né? Entendeu? Assim como o cinema itinerante, o cara vai ter o custo com os equipamentos, um vai comprar, outro vai alocar. O importante é a conta fechar, né? E para a gente também acaba sendo um cálculo pensando nas pessoas, né? Não é algo que vai ser, né, com valor X com muito poucas pessoas que não vai fechar nesse custo de 30 reais por pessoa. É simples, mas é complicado, né? Que é diferente, cara. Porque, na verdade, O projeto é ingresso. o objeto dos projetos vai ser a compra de ingresso, né? Quantos ingressos? 10 mil? 10 mil ingressos, Pega 300 mil Cinemateca ali, em reais. 2 meses tem 10 mil pessoas que vão. Não é difícil o cinema consegue fazer. No caso, o proponente vai fazer mais essa programação de exibição, né? E a gente espera colaborar com todos eles, inclusive com a pensação conjunta de promoção do cinema, porque ele vai ter que, além de ele ser obrigado pela lei, por acessar da Paulo Gustavo, aumentar a cota de tela nacional para 20% da programação que ele faz, sem ser financiada, essa programação é só conteúdo nacional, preferencialmente gaúcho. Então, qual é os filmes que estão aptos a entrar no circuito comercial o ano que vem? Né? Nem se sabe agora, essa programação vai ser feita depois. Então,
Um itinerante, tu consegue fazer uma programação agora que não é um filme que está no circuito comercial. Né? Então, sala de cinema comercial é o filme que está no momento de... E no caso da proponente ser a sala de cinema, ela vai comprar dela mesma o ingresso e fica com a bilheteria, é isso? É, porque ela está comprando para um terceiro, ela vai distribuir. É isso aí. É a tendência é essa. As próprias salas possam entrar, pega os 300 mil, tem 10 mil ingressos, vão fazer qual é a sessão, tudo isso vai se construir depois, quais são os filmes, para que seja bom para todo mundo, né? Para as pessoas que não têm acesso, para o cinema que vai poder ter a receita, para a produção gaúcha, preferencialmente, vai poder ter público. Então é diferente, mas ela é relativamente simples. Depois que a gente vai para isso aí, compra o ingresso. A associação de compra, projeto para mandar é muito simples. Tá, e daí a gente fecha e é diferente possivelmente que o município vai fazer. Então vai complementar. Pode o mesmo espaço ganhar no município do estado, o objeto é diferente, não vai ser essa sessão que vai ter o objeto de financiamento. Então já quase fechando o terceiro e quarto, os últimos editais do audiovisual. Aqui era muita coisa e era difícil fazer essa parte com o município mesmo. Né? Comecei falando para vocês, pô, festivais são importantes. Nós temos festivais de mais de R$1 milhão. Olha o Festival de Cinema de Gramado, e olha, tem festivais com valores bem menores e que também são importantes para a produção. Será que eles vão conseguir no município? Como é que a gente encaixa dentro dessa relação Estado-município? E tem várias ações, né, menores que podem ganhar fôlego aqui. Né? Agora a gente vai sentir falta dessa formação técnica. Memória e preservação não é barato. Né? Observatório e publicação, tem tudo isso acontecendo no audiovisual, pesquisa pode ser feita, cidades de locação, municípios vão pensar nisso, muitos já estão se estruturando, só que quer desse espaço também. Então essa, digamos, foi uma solução mais simples, assim, que todos esses processos concorram a isso por uma faixa de valor. Eu não tinha essa convicção para dizer tanto aqui, então vamos deixar o processo de seleção a partir dos melhores projetos e do que o município vai estar cobrindo, equilibrar esse inciso. Então, os projetos aqui é uma solicitação. Entre 50 e 300 mil. Solicito, que nem na faixa anterior, não, a outra era 150 a 300. Solicito R$100 mil, R$150 mil, para fazer um festival que vai ter outras receitas, vai ter outras fontes, vai ter lei federal, vou fazer uma amostra no cinema itinerante, que tem... Não, cinema itinerante não. Para te ver como tem uma complementação aqui nas duas linhas. Né? E aqui os critérios centrais são impacto, envolvimento de público, proposta curatorial, qualidade e diversidade técnica. Então aqui a diversidade entra na ação afirmativa e também nessa qualificação de diversidade técnica. Pensando, né, nos jurados dos festivais, por exemplo, né, algo que impacta bastante. Então, entre 50 e 300 cabe tudo. Resumindo tudo que estava no inciso terceiro. Essa foi a solução. Então não tem nenhum não antecipado. O processo de seleção vai se encarregar de resolver. Simples? Difícil para a comissão. E o último, aí sim, esse só o Estado tinha. O município não tinha esse inciso para empresas, licenciamento e distribuição. E a gente, na fase de prospecção, discutiu muito com bastante agentes do setor e um agente, né, um ente importante, pegando até essa relação da quádrupla hélice das empresas, da sociedade, das universidades. E aí, olhar nosso perfil profissional formado, a gente tem uma universidade de Santa Pública. Onde é que elas estão? O setor, naturalmente, do audiovisual, ele não vai ter a mesma pulverização, por exemplo, da música. Certificado, claro, né, a estrutura toda, tem um polo de consumo, então ela não vai estar no estado inteiro, nos 497 municípios. Mas regionalmente a gente pode potencializar. Daí a gente partiu de uma experiência do Estado com o arranjo produtivo local da Secretaria de Desenvolvimento, que era nessa busca, como o setor articulado pode, né, buscar qualificar o desenvolvimento das suas atividades, articulado com universidades,
articulado com esses parques. Então, pegando o objetivo dessa finalidade e pegando a nossa capacidade de formação, essas universidades, inclusive o Instituto Federal, então a gente tem um máximo de 9, nossos gargalos, então, de formação profissional. Então, os 9 vão poder ser atendidos. Então, aqui a gente está propondo um movimento diferente, não é de concorrência, porque os 9 ganham. E as empresas vão ter que trabalhar conjuntamente. Ah, é novo, não estamos... Tem todo um desconforto gerado, natural, né? Mas uma coisa a gente resolveu, como os outros estados estão fazendo convencionalmente. Tu quer quanto para a tua distribuição? 20 mil, tá? 30. E aqui, vamos juntar as empresas e ter 1 milhão e resolver tudo isso junto e negociar em bloco e poder ver essa distribuição audiovisual, como é que ela pode ser facilitada, ver a estrutura das empresas, como que ela pode se qualificar, por formação. Bom, e a universidade pode nos ajudar com pesquisa, com informação também, né, para chegar nisso. E vamos trabalhar o licenciamento também, em bloco. Então, aqui um exercício, e daí no mapeamento que a gente fez com as universidades, a gente já viu que tem estágios diferentes e vocações diferentes. Tem universidades que têm determinada estrutura tecnológica, determinada aplicação audiovisual, né? Mais ou menos relação com os ingressos, com as pessoas que estão cursando e estão trabalhando, e com os concluintes, com as pessoas que saíram, algumas não têm relação. Então, aqui é para a gente trazer isso à tona, né, e buscar essa articulação das empresas para a configuração de ecossistemas regionais. Então, todas ganham e a divisão vai ser... Então, sim, tem que ser uma empresa que nasce em 59 para receber o recurso. Ela tem que ter uma anuência de uma universidade que tem curso de audiovisual, máximo 9 vão chegar, e tem que ter uma lista de empresas. Essas empresas já fazem parte, ou vão passar a fazer, porque agora tem um interesse comum, vão passar a fazer parte desse ecossistema. Listas de empresas. Como é que a gente divide o recurso? 50% a gente vai olhar a quantidade de empresas em cada ecossistema. Tamanho, né, de capacidade de produção. E outra metade a gente vai olhar para a universidade. Quantos ingressantes e concluintes no último ano e qual a qualidade da produção acadêmica, publicações na área audiovisual nos últimos anos. Então, com base nesses 3 indicadores, rateia o recurso, então os valores vão variar aí, mais de 1 milhão, menos de 1 milhão por ecossistema, dependendo da estrutura de cada um. Com esse recurso, as empresas conjuntamente vão pensar o projeto. Seria pensado como mandar para editar, a gente teria que resolver qual é o melhor projeto do outro. Por que a tua distribuição é mais interessante que a dele? Não sei. Que critério fazer, que difícil. Será que a gente junto não consegue distribuir melhor? Consegue licenciar conteúdo? Não consegue ver daqui a pouco, né, fluxo de caixa das empresas, porque é dinheiro para a empresa, sim. Parte desse dinheiro para as empresas também. Se dividir, para ter fluxo, para poder alavancar, para comprar equipamento daqui a pouco. Mas essa discussão é coletiva depois do projeto selecionado, não é agora. Agora é com o ecossistema. Então, de novo, é um movimento diferente. Mas tem um tempo para preparação, a gente está revendo isso e tentando puxar as universidades também, como a gente já fez na prospecção agora, para poder fazer essas configurações. Tudo bem. Os requisitos ali são obrigatórios, então tem que ter uma empresa de licenciamento e distribuição. Tem que ter. Mais ou menos atuante. Né? Tem que ter aquele KNAI. Tem que estar no rol. Como vocês vão encarar o problema de distribuição dessas empresas? Pode eventualmente não ser por ela, vai ser por outra. A gente já quer ter uma intersecção desses 9 ecossistemas, vamos compartilhar boas práticas, daí entra a governança. Entra um pouco desse papel do Film Commission ampliado, sem ser olhando para fora, olhando para dentro, para ver essa potencialidade, até para a gente trabalhar essa atratividade depois. Rafa, questão ali da audiovisual, tá? Questão de fazer um filme ali. Digamos assim, precisa os documentos necessários para anexar junto. Carta de anuência de atores, currículo, portfólio, essas coisas assim. Por exemplo, eu vou trazer um ator global. Tem que ter a carta de anuência dizendo que ele está ciente daquele projeto. O máximo possível, mas não são obrigatórios, porque a gente não tem a fase de habilitação. A gente não vai perder projeto por burocracia. Todo projeto vai ter na comissão de seleção. Sim. E depois tem que ser viável. Aquilo foi avaliado.
Tipo, se Foi eu convido avaliado alguém. pelo ator global, roteiro X, depois vou fazer Y com É. Z. A Mas partir quanto do mais projeto, coisas tu tiver, consistência melhor. é melhor. A gente sabe, o visual tem uma série de especificidade, né? Teria um conjunto de documentação que seria interessante, daqui a pouco até ser obrigatório, mas vai de projeto a projeto, porque vai tudo para a fase de seleção e depois fica comprometimento dela. Então, daqui a pouco é muito mais uma segurança tua ter essa anuência, se tu tá botando, tu vai saber que o cara tá comprometido, né? Sim. Tá certo. Em relação ao... Vamos lá. Eu tenho um estúdio numa área rural, né? Em Galópolis. E lá eu não tenho CEP. E na hora de fazer o cadastro no Procultura, tranca no CEP. Aí eu não consigo finalizar o cadastro. Isso aí vai interferir no meu projeto ou não? Vai, vamos ter que dar um jeito, nunca vi um caso desse sem CEP. Vários. É o geral, daí quando coloco no Procultura, diz que esse CEP não faz parte do estado do Rio Grande do Sul. Tá, nos manda lá, vamos resolver. Eu já tentei falar com Aham. Eu tentei falar com um cara específico lá no... O Clóvis vai te Isso, ajudar. Clóvis. Falei que tentei falar com o Clóvis direto e ele tava em férias. Foi semana passada. Já tá nativo. Aham. Daí eu tentei falar As com férias ele. dele é a programação artística, né? Aí eu tentei ligar, tive que ligar na recepção pra eles me passar como lá dele. E aí eu A gente até mudou agora, a gente botou 2 telefones, botou mais gente no cadastro, porque vai ter mais casos. A mulher que me atendeu lá disse que não tem como resolver. Não, tem como resolver. Eu disse, como assim? Eu não sou pessoa. Ah, se não resolver essa semana, me aciona lá. Eu vou contar para o site também. Voltar para cá. Na ordem. Rafa, eu tenho uma pergunta em relação aos prazos gerais. Assim, a expectativa de se iniciar a produção ou desenvolvimento de projetos ainda esse ano, considerando que tem os 3 meses, né, de mentoria, os proponentes podem nem pensar. Zero chance, né? Não, é uma pergunta óbvia, mas... de dezembro, isso aí já é super difícil. É óbvio, mas há muita expectativa em relação a começar esse ano, por isso que eu acho que é importante a gente sempre inserir para os proponentes que não tem como tirem começar isso esse de ano. cogitação. Chance zero. Começar esse ano? É para todos os editais. todos os editais. Nosso sucesso é pagar todo mundo até 31 de dezembro. Quanto antes, Sim. melhor. Tá, caiu na conta a responsabilidade do proponente. Dia 31 de dezembro. Porque isso a lei nos impõe, né? Então o desafio do gestor é esse agora, foi tentar apresentar essa lei. Tá, uma vez que cai na conta, já pode começar. Tá liberado. Tá liberado. Das outras áreas. O audiovisual tá liberado. Das outras áreas, 3 meses de mentoria. Caiu em dezembro. Mesmo sendo festival, circulação, papapá. Segura, não mexe no recurso. 3 meses. 3 meses. Tipo uma quarentena. De onde que saiu isso? De onde que saiu isso? A regra do edital. Mas é porque, justamente porque a gente vai botar... Mas não está na lei, não está na instrução Tá no normativa. edital. Isso é regra nossa. É regra do governo do estado. Governo do Estado. Só para saber. Para poder encostar essa mentoria. Por que 3 meses? Porque daí a gente vai te dar todos os profissionais para poder colaborar, para te fazer um plano de ação. E daí sim tu tem um plano de ação aprovado pela gente para poder executar sem problema de prestação de contas. Então tu vai refletir em cima do projeto aprovado, qualificar ele, ganhar serviços técnicos e possivelmente, por isso que eu falei ainda mais no festival, alguma ação coletiva, né, da rede de festival. Você já começa a execução em março. Depois desses 3 meses, março, abril. E daí tem a janela de 12 meses, então você vai ter até março, abril do ano que vem. Essa vai ser a janela de execução. Esse é o entendimento da lei emergencial. Esse é o entendimento da lei emergencial. Tá bom, obrigado. Justamente para gerar mais resultado, né? Qual é a emergência do setor agora? Não vou debater, estou tentando entender. Mas me preocupa muito a administração dos proponentes, porque eu estou ajudando jovens artistas, né? E aí me preocupa muito o fato de a grana estar liberada do dia 31 de dezembro e a galera querer se pagar antes, assim. E depois que
as contas pagas, né? Porque aí eu sou produtora, mas eu não vou determinar como eles vão, né? Ah, tu não pode mexer na conta, né? Ali. Então, isso dá uma certa tranquilidade, sabe? Pra quem tá trabalhando com a galera. Porque daí eu sei que quando a gente começar, que é a previsão pra março, aí... E tipo, ganha suporte, né? Pô, e quem ganhou, teve 15 que não ganharam, né? Então, queremos, de fato, ter faz todo resultados em sentido. todo esse processo. Uma última questão sobre esse edital aí. Pelo que tu desenhou, assim, a proposta é quase como um pré-projeto, na verdade, assim, né, porque vai ter essa mentoria, também uma relação com a cadeia das outras instituições. Então, assim, é alguma coisa um pouco mais aberta do que ações práticas, até devido, assim, a essa distribuição por rateio, por exemplo, a gente tem uma noção do que se faz com aquilo. Então, a gente vai fazer uma espécie de um pré-projeto, imagino, assim, até mesmo sem saber qual é o valor final, etc. E é mais ou menos isso, assim. Por um lado, tu tem um conforto de que tu vai ter um suporte para poder fazer um plano de trabalho execuível que dê resultado depois. Mas, no primeiro momento, tu tem que passar nessa concorrência, né? Sim. Então, tu precisa de um bom projeto, mas assim, tu não está preso nele, não fica naquela lógica do gasto, olha o valor, distribui na planilha para fazer o projeto. Sim, alguma coisa mais consegue edificante que vai refletir na fazer ação, mais aberto. consegue pensar em buscar outras fontes, consegue buscar, que daí a gente quer atuar muito, né? Espaço na mídia, comunicação. Não é só resolver, né? Vai fazer uma circulação que é público, né? Que as pessoas saibam que vai estar circulando, que o grupo ganhe com isso, reputação, isso é um valor para o artista, né? Então, não tira muito da necessidade de ter informações consistentes agora, mas tu vai ter esse espaço de qualificar depois o projeto. E a divisão das cerca de 800 mil reais. No rateio, sim. Claro, tu vai ter portes diferentes, né? Oi. Rafa, nessa linha, eu teria que esboçar mais ou menos qual seria esse comportamento e essa dinâmica do ecossistema. Já teria que vir com uma proposta mais ou menos lá, que a gente está pensando em como articular universidade, empresa e as diferentes que vão entrar a conformar esse ecossistema, é isso? Isso. Porque a gente não pede o plano de aplicação. Até porque tu não sabe o recurso, ele vai ser rateado. Então, esse tu não tem nem um ponto de partida. Como é que eu gasto 100 mil? Não é como é que tu gasta. Qual é o potencial desse teu ecossistema? Quais são essas empresas? Que características elas têm? Umas produziram mais, outras menos. Essa universidade, qual é a condição que ela tem em termos de estrutura, coletivamente? Né? Então, vai identificar muito mais, daqui a pouco, vocação, alguma prioridade de movimento para ser feito. Muito mais nessa linha. E depois, de novo, aí sim, aqui não tem a mentoria, mas tem uma atuação coletiva, depois juntos, especialmente porque vai ter muitos agentes juntos, né? Então, depois que esse aqui recebeu o recurso lá em dezembro, vamos discutir para chegar nessa melhor aplicação. Então, isso vai acontecer o ano que vem. E talvez por fases, é um processo que a gente deve, né, fazer com que leve algum tempo aí para poder ir gerando os resultados, porque o valor, né, substancial, bem essa divisão aí. Mas a gente tem uma liberdade para a proposta geral do que seria esse ecossistema local. Agora é muito nessa linha de diagnóstico. O que é isso que vocês estão juntando? Está mais ou menos consolidado, estamos juntando agora todo mundo. Não, já tem uma relação entre essas empresas, já trabalham juntas, muito mais de diagnóstico. E depois, plano de trabalho depois. Obrigado. Só para esclarecer bem, assim, essa questão do curta-metragem, né? O proponente tem que ter algum KNAI de... O proponente tem que ter algum KNAI de... Tem que ter algum KNAI de... Curta-metragem não, pode até meio, então não precisa ter. Não precisa ter nenhum de vídeo, nada? Não, mas são 7. O último filme acho que foram 30, já era bem concorrido. Mas, consequentemente, o que vai ter nos municípios? A grande maioria vai ser curta-metragem. Então tem de novo, uma ação complementar. Né? Claro que tem municípios e municípios, né? Vai ter municípios que tem mais empresas, que tem mais 59, produtoras com registro, então vai poder pensar em longa-metragem, quem sabe, mas o orçamento dificulta. Né? Mas vai acabar sendo, né, um grande espaço de experimentação para curtas para novos entrantes nos municípios. Então, naturalmente, o Estado tinha que implementar essa operação, de pensar nessa
essa capacidade de produção. Não quero acelerar para encerrar, mas esse aqui já é o encerramento, porque a gente está falando. Não perca o prazo, é corrido de novo, o decreto federal deu 5 dias úteis. Agora é o momento que os agentes culturais têm todas as regras do jogo. A gente ficou o máximo aqui e sabe o quanto vai ser difícil depois disso. Avaliar todos os projetos, abrir fase de recursos, resolver recursos, eventuais problemas, iniciar a fase de contratação, onde tu tem a fase de habilitação, conferência de documento, possibilidade de diligenciar para resolver problema, para depois se empenhar, contratar, em termos de responsabilidade e compromisso, publicar contrato, liquidar e pagar até 30 de dezembro. Então, é bem difícil para estados e municípios. Né? Só para trazer um pouco, compartilhar, assim, né? Porque todos têm as suas dificuldades, a gente tem um prazo curto para se organizar, para ter uma concorrência, mas eu acredito que a gente buscou dentro do que era possível das regras, sempre esse olhar com complementariedade dos municípios, desse acúmulo que a gente tem, né? E a prospecção nos mostrando, e agora essa mobilização dos editais, que os editais estão interessantes. Isso já é um sinal de que é um caminho, um bom caminho assim, para a gente ter sucesso nessa aplicação de recursos. Só uma última pergunta na linha do porta-voz mesmo. A gente vê uma movimentação muito forte de jovens agentes culturais, que isso é muito positivo. Mas na contramão disso nós temos os critérios de avaliação, ali na planilha de avaliação fala em qualificação técnica, não necessariamente experiência, larga experiência. Isso, vocês que têm algum olhar para esses jovens agentes culturais que estão aí a milhão e que não têm 20 anos, 10, 15 a gente colocou de uma forma bem ampla para poder as duas coisas valerem. Tua experiência prática, eventualmente uma experiência acadêmica que tenha, uma formação técnica, então um pacote. Contexto, né? Mas o conjunto da... Tem tanta equação afirmativa, a gente viu isso no filme, tu entra com as cotas, né? Tu entra com o objeto, então se equilibra. Né? A gente vai conseguir ter oportunidades, chances, claro que tem um nível de exigência, uma concorrência grande, né? Mas para novos, aquele experiente, puxar aquele que tem menos experiência, compor equipe, buscar diversidade, pensar bem o objeto, porque né, são uma série de fatores aí que vão fazer com que os projetos possam ter uma melhor pontuação aos olhos dos avaliadores, que a gente espera também. Então, eu não botei aqui, nem tinha um slide ainda, porque abriu hoje. Então, até dia 15 de setembro fica aberto o nosso banco de avaliadores. Então, trazer esses diferentes olhares também para poder estar lá dentro do processo. Não, isso aqui não está de acordo, né? Porque tem uma avaliação que naturalmente ela vai ter uma subjetividade, vai ter a carga da pessoa, né? A visão, a compreensão do setor e vai se refletir na nota. Não por acaso das 4 notas a gente descarta menor a menor, porque já sabe, não vai dar a mesma nota os 4, né? Então tira, né, aquele talvez mais rigoroso do processo, mais generoso, pega as 2 notas intermediárias, faz a média, fase de recurso para ver se teve algum erro no processo de avaliação, para poder chegar nessa classificação, tendo aquela descentralização depois por região e por segmentos nos editais que não são do audiovisual, para poder ter diferentes manifestações. Tá aí o serviço, então. Agradeço pelo tempo de vocês, as perguntas, as provocações são sempre importantes e tenho certeza que vocês vão levar essas informações adiante, porque estamos fazendo o possível para isso. É o momento de dar acesso a esses recursos numa lei que é um recurso histórico e pode nos preparar muito bem agora para o Aldir Blanc, para a gente seguir nossa política nacional por 5 anos, aí, uma sequência de um recurso jamais visto por servidor